Poluição da água. A poluição das águas ocorre principalmente pelo despejo inadequado de esgoto doméstico e industrial sem o devido tratamento. Isso contamina os rios, lagos e oceanos, prejudicando a fauna aquática e reduzindo a disponibilidade de água potável. No Brasil, doenças como cólera e hepatite estão diretamente associadas ao consumo de água contaminada. Uma solução a longo prazo para combater esse problema é a universalização do saneamento básico, um dos objetivos do Marco do Saneamento de 2020, que prevê a cobertura de tratamento de esgoto para 90% da população até 2033. Essas medidas são essenciais para garantir a qualidade da água e a saúde pública. Poluição do solo. A contaminação do solo é outro grande problema ambiental e é causada principalmente pelo descarte inadequado de resíduos sólidos, como plásticos e metais, além do uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura. Esses contaminantes podem penetrar no solo e poluir os lençóis freáticos, afetando a água potável e diminuindo a produtividade agrícola. As políticas de reciclagem e a compostagem, processo biológico de decomposição e reciclagem de matéria orgânica, como restos de alimentos, folhas, galhos e estercos de animais, realizado por micro-organismos, como bactérias, fungos e minhocas, em condições adequadas de umidade, oxigênio e temperatura, são algumas das soluções para minimizar a poluição do solo. Além disso, uma regulamentação mais rígida sobre o uso de agrotóxicos é fundamental para reduzir a contaminação das terras e preservar a saúde ambiental. Poluição sonora. A poluição sonora ocorre em áreas urbanas densamente povoadas, causada pelo excesso de tráfego, indústrias e até eventos. Exposições prolongadas a ruídos acima de 85 decibéis podem causar perda auditiva, estresse e distúrbios do sono. Medidas como isolamento acústico e zonas de silêncio podem mitigar esses impactos. Poluição luminosa. A poluição luminosa resulta do uso excessivo de luz artificial em áreas urbanas, afetando a fauna noturna e até a saúde humana, interferindo no ciclo circadiano. Em cidades, isso é visível na dificuldade de observar as estrelas à noite. O uso de luminárias direcionadas e a conscientização sobre o uso eficiente de energia podem ajudar a reduzir esse tipo de poluição. Poluição visual. A poluição visual decorre do excesso de publicidade, placas, cabos elétricos e construções desordenadas que interferem na estética das cidades e podem gerar desconforto psicológico. Medidas de controle urbanístico e padronização de sinalização são essenciais para diminuir esses impactos. Resumo: o desmatamento da Amazônia, causado principalmente pela expansão agrícola, mineração e exploração madeireira, gera perda de biodiversidade, contribui para o aquecimento global e intensifica conflitos sociais. Já a poluição ambiental abrange diferentes formas, como a poluição do ar, água e solo, e impacta a saúde humana e os ecossistemas, exacerbando problemas globais como as mudanças climáticas. Ambos os fenômenos são interligados e exigem medidas urgentes de controle, como fiscalização rigorosa e políticas de recuperação ambiental, para mitigar os impactos locais e globais. Crises hídricas e energéticas, causas e soluções sustentáveis. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado sérias crises hídricas, que afetam diretamente o abastecimento de água e a geração de energia elétrica, uma vez que cerca de 60% da matriz energética do país é composta por usinas hidrelétricas. Essas crises são consequência de uma combinação de fatores naturais e de gestão, levando a desafios significativos no fornecimento de recursos essenciais. Causas das crises hídricas. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm causado secas prolongadas, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que são as principais áreas de concentração de grandes reservatórios hidrelétricos. Essas alterações no regime de chuvas resultam na redução dos níveis de água nos reservatórios, limitando tanto o abastecimento de água potável quanto a geração de energia. Manejo inadequado dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos no Brasil ainda enfrenta muitos desafios, como o desperdício de água no uso doméstico e industrial, além da falta de uma infraestrutura eficiente para armazenamento e distribuição. A ausência de políticas adequadas para a conservação e uso racional da água agrava a situação, principalmente em períodos de estiagem. Consequências das crises hídricas. Racionamento de água. Em momentos de crise,
Várias cidades brasileiras foram forçadas a implementar racionamento no abastecimento de água, prejudicando a população e setores produtivos. Situações como a crise hídrica de 2014 a 2015 em São Paulo demonstraram como a falta de água pode gerar impactos profundos no cotidiano das pessoas, além de aumentar a pressão sobre os governos locais para encontrar soluções urgentes. Crise energética. A dependência do Brasil das hidrelétricas para gerar energia elétrica torna o país vulnerável quando os níveis dos reservatórios estão baixos. Termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis, precisam ser acionadas para suprir a demanda energética. Contudo, essas usinas são mais caras de operar e altamente poluentes, o que agrava problemas ambientais e eleva os custos da energia elétrica, afetando tanto o consumidor final quanto as indústrias. Soluções sustentáveis. Diversificação das fontes de energia. Uma das principais soluções apontadas para reduzir a dependência das hidrelétricas é o investimento em energias renováveis. Fontes como a energia solar e a energia eólica já demonstram grande potencial no Brasil, que possui um clima favorável para a expansão dessas tecnologias. A adoção em larga escala dessas energias poderia diminuir a pressão sobre os reservatórios e garantir um fornecimento mais estável e sustentável. Desenvolvimento de tecnologias de dessalinização. Em regiões cronicamente afetadas pela seca, como o Nordeste, a dessalinização da água do mar surge como uma alternativa viável para garantir o abastecimento de água potável. Países como Israel já utilizam essa tecnologia com sucesso, e o Brasil tem potencial para adotar esse modelo em regiões onde o acesso à água doce é limitado. No entanto, os custos ainda são um desafio, sendo necessário ampliar os estudos e incentivos para viabilizar essa solução em maior escala. Resumo: a crise hídrica no Brasil, causada pelas mudanças climáticas e o manejo inadequado dos recursos hídricos, afeta diretamente o abastecimento de água e a geração de energia, com graves consequências como racionamento e crise energética. As soluções sustentáveis incluem o investimento em energias renováveis e o desenvolvimento de tecnologias de dessalinização, para garantir uma maior estabilidade no fornecimento de recursos essenciais ao país. Políticas públicas ambientais. As políticas públicas ambientais são essenciais para promover a gestão adequada dos recursos naturais, preservar a biodiversidade e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. No Brasil, que abriga uma das maiores riquezas naturais do mundo, com biomas como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, essas políticas são especialmente importantes. A formulação e implementação de tais políticas tem como objetivo equilibrar o desenvolvimento econômico, especialmente em setores como agricultura, indústria e infraestrutura, com a conservação dos ecossistemas e a proteção dos recursos naturais. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de todos os cidadãos. Esse dispositivo legal impõe ao poder público e à sociedade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Dessa forma, o Brasil possui um arcabouço jurídico robusto, que inclui legislações como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, e a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, que estabelecem normas para proteção ambiental e punições severas para aqueles que infringem as regras. A Política Nacional de Meio Ambiente tem como principais diretrizes a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Para isso, ela busca promover o desenvolvimento sustentável, garantindo que o crescimento econômico não aconteça às custas da degradação dos recursos naturais. Ela também orienta a racionalização do uso do solo, da água e do ar, assegurando que as atividades humanas, como a agropecuária e a exploração de recursos minerais, sejam realizadas de maneira controlada e responsável. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, são duas das principais autarquias envolvidas na aplicação e fiscalização das políticas ambientais no Brasil. Esses órgãos monitoram a exploração de recursos naturais, realizam operações de fiscalização contra o desmatamento ilegal e controlam o uso de áreas protegidas, como parques nacionais e reservas ambientais. Além disso, o Brasil é signatário de importantes acordos internacionais,
como o Acordo de Paris e a Convenção sobre Diversidade Biológica, que reforçam o compromisso do país com a redução das emissões de gases de efeito estufa, a preservação da biodiversidade e o combate ao aquecimento global. A adesão a esses acordos influencia diretamente a formulação das políticas públicas internas, alinhando o país às metas globais de sustentabilidade. As políticas públicas ambientais também buscam incentivar a educação ambiental e a conscientização da sociedade. A criação de programas que envolvam comunidades locais, organizações não governamentais, ONGs, e empresas privadas é fundamental para promover uma mudança cultural em relação ao uso sustentável dos recursos. Programas como o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de Educação Ambiental visam capacitar a população e engajá-la nas questões ambientais. Contudo, a implementação dessas políticas enfrenta desafios, como a falta de recursos financeiros, a pressão econômica de setores produtivos e, em alguns casos, a falta de apoio político para ações mais rigorosas de fiscalização. Problemas como o desmatamento da Amazônia e a expansão da fronteira agrícola continuam sendo desafios críticos para o governo brasileiro. Assim, as políticas públicas ambientais são uma ferramenta vital para assegurar que o Brasil avance em direção ao desenvolvimento sustentável, protegendo seus valiosos recursos naturais enquanto promove o crescimento econômico. Para tanto, é necessário que governo, setor privado e sociedade civil colaborem de forma efetiva, assegurando que a conservação ambiental seja uma prioridade constante. Resumo: as políticas públicas ambientais brasileiras seguem os princípios constitucionais de garantir um meio ambiente equilibrado para todos os cidadãos. A legislação ambiental, como a Lei de Crimes Ambientais e a Política Nacional de Meio Ambiente, oferece uma estrutura robusta para proteger os ecossistemas, em especial biomas como a Amazônia. Contudo, a aplicação das leis e a fiscalização enfrentam desafios, como falta de recursos e conflitos com setores econômicos produtivos, principalmente agricultura e mineração. Ao mesmo tempo, o Brasil está alinhado com compromissos internacionais, como o Acordo de Paris, que pressionam por uma redução das emissões de gases de efeito estufa. A educação ambiental também faz parte das políticas nacionais, embora haja desafios na sua implementação em regiões mais vulneráveis. Políticas Nacionais de Preservação Ambiental no Brasil em 2024. Em 2024, o Brasil ainda lida com desafios complexos na implementação de políticas ambientais eficazes, especialmente no que se refere à proteção da Amazônia e de seus outros biomas essenciais, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Embora o país possua uma legislação ambiental considerada avançada, com destaque para a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, e a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, a aplicação dessas normas enfrenta dificuldades, principalmente devido à falta de recursos, pressões econômicas e conflitos entre interesses ambientais e setores produtivos, como a agropecuária e a mineração. Órgãos como o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, desempenham papéis fundamentais na fiscalização e no controle do uso dos recursos naturais. No entanto, a atuação dessas instituições é frequentemente prejudicada por cortes orçamentários, falta de apoio político e limitações na capacidade de monitoramento em áreas de difícil acesso, como na floresta amazônica. A preservação da Amazônia, em particular, continua a ser um dos maiores desafios ambientais do país. A expansão da fronteira agrícola, o desmatamento ilegal e a exploração madeireira são problemas recorrentes que comprometem os esforços de conservação. Em 2024, o governo tem buscado intensificar as ações de combate ao desmatamento e promover iniciativas de reflorestamento, mas os resultados ainda são limitados diante da magnitude dos desafios enfrentados. Resumo: em 2024, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios na preservação ambiental, especialmente na Amazônia e outros biomas importantes como o Cerrado e a Mata Atlântica. Apesar de possuir uma legislação avançada e órgãos como o IBAMA e o ICMBio, a fiscalização sofre com cortes orçamentários e pressões políticas. A expansão agrícola e a exploração madeireira continuam sendo grandes ameaças. O governo tem intensificado ações contra o desmatamento e investido em projetos de reflorestamento, mas os resultados ainda são limitados.
O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental permanece um desafio central.